Fala galera, esse é o vídeo do trabalho avaliativo para os primeiros anos. Daí nesse vídeo eu vou tratar um pouco sobre sistemas lineares, ou seja, sistemas de equações, no caso com duas incógnitas. Então nós vamos trabalhar com um sistema, o que é uma resolução para um sistema, qual a classificação para um sistema, se ele possui soluções, se ele não possui soluções, e a gente vai finalizar apresentando um pouco do GeoGebra com a interpretação geométrica de um sistema. Beleza? Então vem comigo. Impossível. Não tem soluções. Não é possível você resolver aquele sistema. Sistema linear possível determinado é o sistema que possui em sua resolução uma única solução. E o sistema possível indeterminado é o sistema que possui inúmeras soluções. Ok? Então a gente vai fazer rapidamente exemplo de cada um desses tipos de sistemas. Para o caso sistema possível determinado, temos essa situação aqui. Por exemplo, se eu tiver essa equação aqui, 2x mais y igual a menos 1 e essa outra equação menos 3x menos 2y igual a 5, né? Quando você desenvolve, o raciocínio para resolver esse sistema, você vai encontrar esse par ordenado aqui, de solução para isso, que vai ser justamente 3 e menos 7, ok? Usando a resolução através do método da adição ou da substituição, ok? Uma forma de você testar as soluções para o sistema, lembrando que a ordem do par ordenado é sempre x, y, nós vamos ter o seguinte: 2 vezes 3 dá 6, mais menos 7. 6 mais menos 7, menos 1. E no outro caso, quando você coloca essa mesma disposição aqui, menos 3 vezes 3 dá menos 9. E menos 2 vezes menos 7, você vai ter 14 positivo. Menos 9 mais 14, 5. Então, quando o sistema ele possui uma única solução, ele é SPD, sistema possível e determinado. Quando é que ele é SPI? Ou seja, sistema possível indeterminado. Vamos lá. Um exemplo, Se você notar, cada um desses sistemas eles vão ter uma manha para você conseguir classificá-los de uma maneira mais simples, Então eu vou copiar aqui. 4x mais 3y igual a 1. E a outra equação, 12x mais 9y igual a 3. Quando você tentar resolver esse sistema, você vai ver que você não vai conseguir equilibrar essas duas equações, fazendo com que chegue em uma solução plausível, ok? Então esse sistema aqui, ele é possível, só que no caso ele é chamado de indeterminado. Por quê? Porque eu posso manipular essa equação aqui, Se eu pegar essa equação e multiplicar por 3, eu chego nessa. E se eu pegar essa equação aqui e dividir por 3, eu chego nessa. Ou seja, as equações elas são equações equivalentes, ou seja, nesse caso, resolvendo uma das equações, você resolve a outra. Então basta você escolher um número que faça com que isso aqui seja verdade, que você chega na solução. Por exemplo, se você substituir aqui o x por 0 e o y por 1/3, você vai chegar que o resultado é 1. E tanto vai valer para a primeira equação como vai valer para a segunda, ok?
Se você pegar qualquer outra situação, você consegue achar. Ó, por exemplo, substitui um valor para x, que você encontra um valor para y. E assim você acha várias soluções para esse tipo de sistema de equações aqui. Ok? E o último caso é o sistema que a gente chama de sistema impossível. Qual a diferença do sistema linear impossível, né, para os outros dois que a gente já comentou aqui? Que temos o seguinte: no caso do sistema linear impossível, as equações elas são dadas dessa forma aqui, ó. Por exemplo, 5x menos 2y igual a 10. E a segunda, menos 10x mais 4y é igual a 3. Pode parecer que não, mas se você analisar, né, por exemplo, se você tentar resolver, você vai chegar em algo incoerente ou inconsistente. Por quê? Multiplicando essa equação aqui por 2, toda ela, você vai eliminar todos os elementos desse primeiro membro, né, não vai sobrar nem x nem y, e você vai ter 0 de um lado igual a, por exemplo, 23, que é uma inconsistência. Ou seja, você não chega a resultado nenhum. Ou seja, nesse caso aqui, se nós fôssemos analisar pela quantidade de soluções, cada um dos conjuntos soluções, nós teríamos que esse conjunto aqui, SPD, sempre um conjunto unitário. Esse segundo conjunto aqui é um conjunto infinito, porque existem várias soluções aqui. E nesse último conjunto aqui, a gente poderia dizer que as soluções são vazias. Ok? Sobre a interpretação geométrica dos sistemas, né? Sempre que você tiver um sistema possível determinado, você tem duas retas, né? A representação de cada uma dessas equações aqui são duas retas, né, no plano cartesiano, e essas duas retas elas são concorrentes, e o ponto é justamente nesse caso aqui, e o ponto, né, de encontro entre as duas retas representadas por essas equações aqui é justamente esse ponto no plano cartesiano. No caso do sistema possível indeterminado, como uma equação é equivalente à outra, a representação geométrica delas são retas do tipo coincidentes. O que são retas coincidentes? São retas que estão, né, uma sobre a outra, nesse sentido. O desenho de uma está exatamente no desenho da outra, porque as equações são equivalentes. E no caso do último tipo de sistema, que são os sistemas impossíveis, nós temos as equações proporcionais no primeiro membro, e no segundo membro tem alguma coisa que não é proporcional, diferente desse segundo caso aqui, que é o sistema possível indeterminado. Então, a representação geométrica desse sistema aqui são retas paralelas. Ok? Então vamos lá. Suponha que eu quero fazer a interpretação geométrica de uma dessas equações e eu quero visualizar se o sistema de equações ele possui solução e qual é a solução para esse sistema. Então, usando aqui o aplicativo do GeoGebra, que não é obrigatório você baixar o aplicativo, você pode também entrar pelo site do próprio GeoGebra, você pesquisa e você consegue visualizar as situações que eu expliquei aqui: sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou até o sistema impossível, ok? Então eu vou entrar aqui no site do GeoGebra, clica lá no Google GeoGebra, faz a pesquisa, daí você entra justamente nesse aplicativos matemáticos, GeoGebra aplicativos matemáticos, que é justamente o primeiro link. Nesse primeiro link você não vai fazer nada aqui, você vem nesses quadradinhos aqui, clica em calculadora gráfica,
Que aí ele te dá a oportunidade de você trabalhar com a interpretação geométrica propriamente dita do que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, se eu digitar uma equação qualquer, 2x mais 5y igual a 5, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui uma equação no meu GeoGebra. Daí eu posso adicionar quantas equações eu quiser, né? E daí eu posso analisar se essas equações que eu digitei, elas são representam, na verdade, sistemas possíveis determinados, indeterminados ou impossíveis. Beleza? Eu vou digitar aqui outra equação. 5x mais, colocar menos 3y igual a 6. Pronto. O que acontece? Nesse caso aqui, você consegue perceber que o sistema, né, é um sistema possível e determinado. Por quê? Porque existe um ponto que pertence às duas retas ao mesmo tempo. Essas duas retas, elas são retas concorrentes, ok? E esse ponto ele está sendo representado aqui. No caso, aqui pelo ponto B. Ok? E é isso.